De acordo com o último relatório do USDA, divulgado nesta semana, 57% do milho nos Estados Unidos está em boas ou excelentes condições, 2 pontos percentuais acima da semana anterior. Em Iowa, maior estado produtor de cereal no país, 59% das lavouras apresentaram a mesma classificação. E quem traz todas as informações sobre as condições de umidade no Corn Belt americano é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Arthur Miller, depois de alguns períodos com escassez de chuva, que até trouxeram aí uma preocupação para o produtor norte-americano, agora a situação está mais satisfatória, com a umidade se espalhando. É isso? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, trouxe aqui dados do Departamento de Agricultura norte-americano para a gente entender como é que está o clima lá na região, para saber aí como é que vai ser a progressão tanto da safra aí de soja quanto de milho. A tendência dessa semana é que as chuvas ainda continuam no cinturão, continuando também na próxima semana, que aqui nesse mapa as manchas em verde significam chuvas acima da média e em cinza, chuvas dentro da normalidade, então esperam-se chuvas por toda a região aí com as lavouras de grãos, o que vai ajudar a melhorar a situação. Olhando aí já para o final de agosto, as chuvas ficam ainda dentro da normalidade, porém a tendência das chuvas irem cessando na região. E isso pode ser um agravante, porque apesar da soja e o milho estarem se recuperando, não vai haver assim uma grande recuperação, porque já agora, no começo de setembro, começa a colheita. E olhando aí para a temperatura aí para o final do mês, principalmente no cinturão, manchas em vermelho e amarelo significam temperaturas acima da média. Ou seja, então, por um lado, vai favorecer a questão da maturação e os trabalhos em campo, porém, vai prejudicar aí, principalmente aí, as lavouras que foram semeadas mais tardiamente. E até aproveito para falar que, principalmente aqui na parte inferior, aqui nessa mancha em vermelho, ficam as principais lavouras de algodão. E lá, devido à onda de calor, o algodão se encontra com 60% considerado de ruim a péssimo. Então, aí fica mais essa dica aí para o produtor aqui de algodão no Brasil, que a safra tende a ser boa. Então, aí, de repente, vai faltar também aí algodão nos Estados Unidos, sendo aí uma boa sugestão aí para o produtor no Brasil. Tá certo, viu, Arthur? E olha, daqui a pouco o Arthur volta para comentar sobre a previsão do tempo para todo o Brasil. Então você fique por aí, Arthur, para a gente chamar você de novo, tá certo? Não precisa, daqui a pouco voltamos. Chuvas fortes e volumosas em todo o sul do país, com riscos de temporais, ventanias e acumulados expressivos. Nós vamos voltar agora a falar com o Arthur Miller, que atualiza para a gente a previsão para todo o Brasil. Os temporais vão chegar até em Mato Grosso do Sul, é isso, Arthur? Pois é, Priscila, deve chegar no Mato Grosso do Sul sim, porém só na semana que vem, porque no momento aqui nas imagens de satélite ainda temos aqui a presença de um cavado em médios níveis de atmosfera que favorece aí não só a formação para a queda de granizo, como também de ventavais em toda a região sul. Olhando o tempo no decorrer aí desta quarta-feira, temos aí temporais em toda a região sul, até lá no extremo sul de Mato Grosso do Sul, essa chuva chega, porém não deve ser muito volumosa, chegando aqui também no sul de São Paulo e litoral do Sudeste. Tempo aberto em boa parte da região do Centro-Oeste, também em boa parte do Nordeste interior do Mato Piba e região Centro-Sul da região Norte. Olhando para as temperaturas máximas, temos aí temperaturas aí em pleno meio do inverno, quase aí batendo 40 graus novamente, como é o caso aqui de 39 graus em Poconé, 34 graus em Barreiras e 34 graus em Santarém. Máximas mais amenas na região sul, que devido aí à passagem dessa frente fria dos últimos dias, favoreceu a entrada de um ar mais frio, deixando aí a temperatura em Cruz Alta aí no entorno de 21 graus. Olhando para a questão da umidade relativa, Brasil Central ainda muito seco, com uma umidade em torno de 30 até a menos aqui, principalmente na região de tríplice fronteira na região centro-oeste, na qual potencializa em muito ainda o risco para focos de incêndio. Olhando para o acumulado de chuva nos próximos 5 dias, fica aqui um volume bom que mantém a boa umidade no solo, principalmente na região sul, chuvas até voltando aí para o sul de Minas Gerais, dando um socorro para o produtor, porém segue essa situação aqui de sem chuvas no Brasil Central. Chove no litoral do Nordeste, também na região Norte, com volume que varia até de 15 até 40 milímetros. Olhando para na próxima semana e já deixando um alerta, que nessa sexta e sábado vai ter a entrada de uma nova frente fria mais intensa, vai ter temporais aí na região sul, com possibilidade de queda de granizo e também ventavais, e essa chuva deve chegar também aqui em São Paulo, centro-sul de Minas e também no centro-sul em Mato Grosso do Sul, que vai ser bom aí para os produtores aí na região do centro-oeste, porém não deve chegar nem em Goiás e nem em Mato Grosso.
E já fica o alerta, madrugadas do dia 13 e 14, chance de geada em áreas de baixada, tanto no Rio Grande do Sul como também em Santa Catarina. Tá vendo? Não tem como a gente deixar de falar e focar no Rio Grande do Sul, né, Arthur? Porque todas as intempéries assim, mais severas estão acontecendo lá e justamente por isso que a gente está comentando tanto da necessidade de seguro rural para o produtor gaúcho, porque toda hora uma frente fria, um ciclone extratropical, aí fica difícil, né? Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.